chuchus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à TV Educação, a plataforma Gonçalves Dias, onde nós desenvolvemos esse trabalho com muito carinho para o programa Fique em Casa Aprendendo. Uma lembrancinha aqui, ó, nós ainda estamos em pandemia, embora muita gente ache que as coisas já estão muito bem e graças a Deus já melhorou muito, ainda há necessidade de usarmos máscara, manter distanciamento e higienizar as mãos, tá certo? E claro, não se aglomerar. Isso é importante, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar dos advérbios, a função sintática do advérbio. Ou seja, você sabe que as classes gramaticais, elas funcionam como um sujeito, um adjunto dentro de um texto. Então, nós vamos estudar isso hoje na nossa aula. Comigo, Cacau Sotero, uma das professoras de língua portuguesa. Nós vamos ver o advérbio, rever os conceitos, a classificação desses advérbios e ainda ver como que o advérbio se comporta dentro do texto. As nossas aulas são importantes também para a produção textual. Por isso que eu sempre gosto de falar na construção do texto. Você é candidato a uma vaga na universidade, você vai prestar vestibular e aí você já vai também se familiarizando com a produção textual. Ninguém pode aprender a fazer produção textual no último ano da educação básica, não é verdade? Então, olha só. Vamos observar esse cartaz aí, ó. Você está no meio desse ambiente e não no fim. Nós temos uma pessoa, a mão de um homem, né? E essa mão está cumprimentando um galinho de árvore. Uma árvore que está aparentemente lutando para sobreviver, né? Parece um brotinho ali da folhinha ali da parte de cima. E embaixo, as folhas representam a mão dessa árvore, como se estivesse havendo aí um aperto de mão, certo? Ó, aqui eu tenho como se fossem os dedos e um braço e ele aqui, ó, o rosto. Isso aí é uma subjetividade minha. Você pode entender de outro jeito. Por que eu trouxe esse cartaz aqui de uma campanha do meio ambiente? Primeiro, contextualizar a nossa aula com algo que é importante. Nós estamos vendo assim, muitas chamadas sobre a questão da Amazônia, as queimadas. E nós temos que tomar cuidado com esse meio ambiente, porque ele serve para nós. Então, não custa nada. Está chegando aí o Dia do Meio Ambiente, e não custa nada nós lembrarmos que nós temos que preservar a natureza, evitar jogar plásticos nas ruas, certo? Porque o lixo, consequentemente, vai ser direcionado para um córrego, para um rio e, consequentemente, para um oceano. E aí lá nós temos vida, né? Vida marinha. E aí, de vez em quando, nós nos deparamos com imagens tristes de animais aí enroscados em plásticos. Eu já até falei aqui, vou repetir, máscara também. Quando a gente vai descartar aquela máscara, você enrola e o elástico dá um nozinho. Por quê? Porque indo para a rua, indo para os mares, aquilo ali pode enroscar num animal marinho ou também em outros animais que vivem aí, tá? E precisam ser preservados. E essa responsabilidade é nossa, tá bom? Então, aí eu trouxe esse cartaz que serve para a gente lembrar com carinho da natureza e também aprender língua portuguesa. Até rimou. Você está no meio desse ambiente. A expressão no meio desse ambiente completa a ação verbal indicando um lugar. Certo? Onde eu estou aqui? Eu não estou no meio da sua tela. Mas se eu ficar bem aqui, você pode dizer assim, ó, acho que dá, não dá? Hein, cameraman? Vem que eu estou no meio da tela? Mais um pouquinho para cá? Pronto, ó. Cacau está no meio da sua tela. Então, nesse caso, esse meio tem a mesma função dessa expressão aqui. Nós estamos no meio desse ambiente, certo? Mas aqui eu também tenho, ó, campanha do meio ambiente. Aí a palavra meio já é outra coisa. É uma parte
de uma coisa equidistante de seus bordos. Campanha do meio ambiente, tá certo? Aqui eu tenho a expressão que completa a ação. E eu também tenho outra significação. Então, quando eu digo que eu estou no meio, cameraman, da tela? Estou no meio. Então, o meio, aqui está dizendo falar em ponto equidistante, é que a mesma distância que eu vou ter para a sua esquerda será a mesma distância para a sua direita. Certo? Então, isso aqui é um ponto equidistante. Então, meio, normalmente é isso. No meio do prato, no meio do jogo. Quando a gente está no meio do jogo, o tempo é a metade que esse jogo vai levar para acabar, tá certo? Então, gente, o que nós temos aqui? Advérbio. O advérbio é uma palavra invariável. Por quê? Porque não varia. E vão se associar, vão ficar perto, vão ficar junto dos verbos, dando a esses verbos uma indicação de circunstância no processo da ação verbal, certo? Apresentando uma caracterização mais precisa desse processo. Então, você pode dizer assim: Cacau está ministrando aula ou gravando uma aula. Certo, qual é o verbo? O verbo gravar. Aí eu posso dizer assim, ó, Cacau estava gravando muito ou gravando pouco. Aí eu acrescento o advérbio, muito ou pouco. E vou fazer o quê? Indicar a circunstância nesse processo de ação verbal que seria gravar. Olha só, funcionam como modificadores dos verbos, dos adjetivos, intensificando qualidades, defeitos, certo? Expressos por esses adjetivos. O adjetivo, por exemplo, não dá característica. Essas características podem ser intensificadas, certo? E também o advérbio faz essa modificação de outro advérbio. Quer ver só? Eu tenho dinheiro. Eu tenho pouco dinheiro. Eu tenho muito pouco dinheiro. Certo? Então, ações que vão sendo modificadas. Eu tenho muito dinheiro. Dinheiro, quando eu digo eu tenho, aí eu vou dizer o muito. Então, eu modifico aí essa ação verbal do verbo ter. Certo? Qual é a importância dos advérbios num texto? Imaginem nós conversando e nesse diálogo eu estou contando uma história para vocês e eu não uso advérbio, eu não intensifico. Fica difícil o entendimento desse texto. Então, os advérbios vão funcionar como vão funcionar para os verbos de forma semelhante como os adjetivos vão funcionar para o substantivo. Como está o dia hoje? O dia está maravilhoso, ensolarado. Aí eu vou. O dia está maravilhoso. É um adjetivo, vírgula. O que é isso? Tem sol. Ensolarado é um adjetivo. E esses adjetivos que nós usamos no dia a dia servem para deixar o nosso texto mais específico, certo? Mais objetivo, mais com entendimento. E aí? Vocês assistiram ao filme tal? Ah, a série tal, da bonequinha? Ah, eu assisti. Eu estou no segundo episódio. E aí, você gosta? Ah, é uma série interessante. Tem suspense. Parece que é um jogo, quem perde morre literalmente. Aí você vai explicando e nós usamos adjetivos para fazer isso. Os advérbios vão funcionar para os verbos, assim como os adjetivos funcionam para o substantivo. Em poucas palavras, isso quer dizer que o advérbio vai agregar mais detalhes ao verbo a qual ele se relaciona. Então, assim como o adjetivo traz características para o substantivo, o advérbio vai trazer mais detalhes a esse verbo. Entenderam? Chuchus. Muito bem. Olha para cá. Olha para essa figura aí na tua tela. Vocês estão vendo umas crianças fazendo uma leitura, por exemplo. Aí eu coloco, eles leem. Eles leem bem.
Eu posso dizer, eles leem muito bem. Aí o bem é advérbio, muito também. Então, o advérbio modificando o advérbio. Quando eu digo eles leem bem, o advérbio dando modificação para o verbo. Então, no primeiro enunciado temos apenas a ação verbal leem. Mas no segundo, essa ação é modificada pelo advérbio bem, que acrescenta uma circunstância de modo. Ou seja, como eles leem? Eles leem bem. Como eles jogaram? Eles jogaram bem. E aí, quando o jogo não é satisfatório o resultado para nós vamos dizer que eles jogaram bem mal. Ou muito mal, não é assim? Então, aqui a gente tem um exemplo. Agora, observem essa outra imagem. As pessoas estão trabalhando. Como é que eu sei? É um ambiente de trabalho, tem computador, tem uma mesa, tem um cafezinho do lado, lá no canto tem alguém conversando, enfim. Aí eu tenho, ó, eles trabalham muito bem. Eles são bastante talentosos. Então, eu tenho aqui advérbios modificando advérbios. Então, o que eu já sei? Advérbio é uma palavra que não varia. Então, eu não posso dizer muitos bem. Ou eles trabalham bens. Porque se eu falar bens, aí já não é mais advérbio, é substantivo. Não é assim? Eu tenho uma casa, eu tenho um sítio, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento em Nova York. Então, eu tenho alguns bens, que é diferente desse bem aqui, certo? Eu tenho o meu cônjuge. Eu posso dizer que ele é o meu bem. Esse meu bem também é diferente desse bem aqui, certo? Esse bem aqui é no sentido de qualidade. Não, qualidade não, Cacau. Qualidade é adjetivo. Eles trabalham bem, eles trabalham satisfatoriamente. E satisfatoriamente é um advérbio, certo? Eles são talentosos. Aqui, esse talentosos aqui é um adjetivo. Então, o advérbio modifica o sentido do verbo, modifica o sentido do adjetivo e também modifica o sentido do próprio advérbio. Então, o advérbio do ponto de vista morfológico. Morfologia é a parte da gramática que estuda a classe das palavras. Nós já sabemos que são 10. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, preposição, artigo numeral e interjeição. Cada uma dessas classes gramaticais tem função dentro de um texto. O substantivo nomeia esse ser que vai ser caracterizado pelo adjetivo. E as circunstâncias são apresentadas pelos advérbios. Quem vai ligar essas palavras? Os pronomes, as conjunções. Quem determina? Os determinantes, artigo, numeral, eu posso definir, posso indefinir. E quando eu quero mostrar uma entonação no meu texto, fazer a minha colega ali fazer caras e bocas e dizer sim, sim, não. Aí eu uso os sinais de pontuação e também as interjeições, certo? Quando eu digo compliquei, eu estou usando um jargão que eu criei, tá certo? Fazendo uma pergunta e também já posso chamar de uma interjeição. Entendeu? Bom, aqui eu tenho exemplos. Olha, ele não flexiona em gênero, por isso que ele é invariável, nem número, ou seja, ele é uma classe gramatical invariável, não varia de jeito nenhum. Por exemplo, a mãe sempre foi menos paciente com a filha. Já ouviram as pessoas falando desse jeito? Sim, muita gente fala menos. Contudo, a frase está com problema gramatical, tá certo? Por quê? Porque o advérbio de intensidade menos flexionou para menos. Tem gente que fala, eu tô menos, ela é menos bonita que eu. Ou ela é menos talentosa. Está errado, é menos. Sempre menos. A mesma coisa com meio. Meio advérbio não varia. Ah, Cacau, mas tem meia. Meia substantivo e meia numeral. Por exemplo, meia pizza, metade da pizza. Agora, se a porta, ou melhor, eu
chegar em casa depois de uma maratona de gravações, eu vou dizer que eu estou um pouco cansada, eu vou dizer que eu estou meio cansada. Então, meio não varia, assim como menos também não, tá bom? Então, o correto é: a mãe sempre foi menos paciente que a filha, tá certo? Agora, do ponto de vista sintático, então, eu tenho a classe gramatical advérbio, agora eu vou ter a função dele no texto. O advérbio vai se referir a um verbo, nós já sabemos, a um adjetivo ou locução adjetiva, tá? Não esqueçam disso. Por exemplo, bolsa de couro é uma locução adjetiva. Você conhece alguma palavra para caracterizar uma bolsa que é feita de couro, que não seja expressão de couro? Se você souber, me avisa, vai lá no Instagram da plataforma Gonçalves Dias, deixa teu recado, ou então procura meu Instagram também. É fácil de achar. Há um advérbio ou locução adverbial. Então, locuções são um conjunto de palavras que vão ter função daquela classe. Locução verbal, 2 verbos. Locução adjetiva, aí eu vou ter um pronome e um substantivo, tá certo? E assim sucessivamente. Aí eu tenho locução adverbial exercendo somente função sintática de adjunto. O que é adjunto? É aquilo que fica junto. Adjunto adverbial, tá certo? Então, olha só. Trabalha muito, sempre trabalhou muito. Aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Permaneço bastante disposto. Eu também tenho um advérbio modificando aqui o adjetivo e o verbo. Agora, observem aí, ó. Comprou um carro muito fora de moda. De moda! É uma locução. As crianças dormiam mais tarde, mais cedo. O professor surgiu tão de repente em sala de aula. Gente, de repente se escreve separado, tá? Às vezes a gente encontra construções, de repente, ainda bota um R lá de quebra para juntar o pobre do de com o repente. Não se junta. Nem de repente e nem com certeza, tá? Com certeza é separado. Com certeza, que é uma locução adverbial. De repente, tá? Inesperadamente, tá certo? Diariamente estudamos para a prova, certo? Aí nós temos essa classificação dos advérbios, né? Ele pode ser de lugar, aqui, ali, acolá, perto, longe. Ele pode ser de tempo, hoje, amanhã, ontem, jamais, nunca. Aí, no caso, eu posso usar o jamais como um advérbio de tempo e eu também posso falar isso numa negação, tá certo? Aí, quem vai determinar é o contexto. Então, estamos perto de casa, da casa dos nossos pais, advérbio de lugar, e jamais viverei sem seu amor. Oh, meu Deus, que coisa linda! Nunca viverei sem amor. É um advérbio de tempo. Não vou ficar sem você de jeito nenhum, tá bom? Advérbio de modo. Bem, mal, melhor, pior, assim, tá? E a maioria dos advérbios terminados em mente. A maioria, tá? A grande parte deles. Cautelosamente, cuidadosamente, tá certo? E o de negação, já sabemos. Não, tampouco, nunca. Aí jamais pode entrar como um advérbio de negação. E de dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente. Aí nós temos aí advérbio de dúvida. Assim como os de modo, termina em mente, tá bom? Locução adverbial, você já sabe. É aquele conjunto de palavras que vão ter função de advérbio, tá? 2 ou mais. Formam-se a partir da associação de uma preposição e um substantivo. Então, por favor, vire à direita, vire à esquerda, tá certo? Seguindo. Vamos para frente, vamos deixar isso para mais tarde. E aí eu vou formando as locuções, tá certo? E aqui, para finalizar, já vê o amigo que não é por mim, que ele recusei, Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Aqui nós temos uma construção de Aloysio Azevedo com alguns advérbios para dar essa especificidade, para dar essa modificação no verbo, no adjetivo e também no próprio advérbio. Assim, trabalhamos advérbios na nossa aula de hoje, tá certo? Advérbio é aquela palavra que modifica o sentido do verbo
do adjetivo, do próprio advérbio, indicando circunstância, que pode ser de tempo, de lugar, de modo. Tá certo? Vocês entenderam? E aí? Compliquei?